Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao último episódio da nossa série Contabilidade para Investidores. E hoje a gente vai falar sobre a demonstração do fluxo de caixa. Então a gente vai ali para a folha no mesmo formato de todos os vídeos para ficar mais didático e dinâmico para vocês. Bom, galera, a demonstração de fluxo de caixa, como vocês já estão vendo aqui, ela mostra o quanto a empresa gerou de caixa e movimentou no meio daquilo tudo. Então, vamos entender como é que funciona isso na prática. Bom, ela é dividida em três partes. Uma é o fluxo de caixa operacional, outra é o fluxo de caixa de investimento e outra de financiamentos. Bom, o fluxo de caixa operacional mostra as entradas e saídas do dinheiro da empresa quando a gente está falando das operações dela. Então, o quanto a empresa gastou para se manter funcionando e quanto ela recebeu proveniente das suas operações. E quando a gente está falando dos investimentos, a gente também está falando de como que a empresa investiu o dinheiro dela em nova produtividade ou em aplicações financeiras mesmo, como CDBs e títulos de liquidez maior, fechou? E bom, o que a gente já pode tirar de conclusão? Uma empresa que tem um grande FCI, que é o fluxo de caixa de investimentos, ela está aplicando aquele dinheiro justamente em troca de um retorno futuro. Então, isso pode significar que a empresa está se preparando para entregar um bom potencial aos seus acionistas, tá? E o fluxo de caixa operacional é bom que ele seja relevante na estrutura da empresa, que a gente quer que a empresa esteja sempre gerando fluxo de caixa, principalmente por meio de suas operações. E por último, o fluxo de caixa de financiamentos, que é o quê? Como que a empresa se financia. E aqui entra o quanto a empresa gasta pagando dívida, quanto ela gasta também com dividendos, tá? Ou seja, quando ela distribui dividendo, isso entra no fluxo de caixa de financiamentos. E é importante que a gente entenda que um fluxo de caixa de financiamentos não pode ser maior que o fluxo de caixa operacional. Ou seja, a partir do momento que a empresa está com um fluxo de caixa de financiamento maior do que o operacional, isso é um péssimo sinal que a empresa está gastando mais para se financiar do que para receber das suas operações, beleza? E aqui a gente tem que entender a estrutura e como é que funciona e por que existe a demonstração do fluxo de caixa, tá? Porque o caixa fica lá no ativo do balanço patrimonial, como a gente já estudou no primeiro vídeo aqui do canal, dessa série. E cara, a DFC vai mostrar as mudanças no caixa, ou seja, como ele se comportou ao longo do tempo. Ou seja, quando a empresa gastou com tal coisa, ele especifica como que está sendo destinado e investido o caixa da empresa. E a gente tem dois tipos de regime que são vigentes, que são o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa, ele consiste basicamente na empresa registrar todo aquele valor pago e o de competência, a operação fechada. Então vamos deixar isso aqui mais dinâmico. Vem para minha câmera, editor. Vamos falar que uma pessoa comprou essa TV aqui que custa R$24 mil na Magazine Luiza, parcelada em 24 vezes. Ela vai pagar R$1.000 todos os meses. Quando a gente está falando do regime de caixa, vai entrar todos os meses R$1.000 naquela empresa, no fluxo de caixa. Já o regime de competência não, vai entrar a operação fechada. Então na DRE, por exemplo, quando você parcela em 24 vezes, entra de uma vez só ali na receita gerada. Então entra como duas formas diferentes de abater os valores. E é justamente a dinâmica de entender quanto entrou e quanto saiu do caixa da empresa. E no final das contas chega no fluxo de caixa livre, que é o que realmente importa para o acionista, fechou? E agora, por último, a gente vai falar sobre o CAPEX, que é muito importante. O CAPEX, ou Capital Expenditure, vai mostrar para a gente o quanto que aquela empresa está gastando para manter a produtividade dela crescendo. Então isso significa o quê? Se uma empresa tem um CAPEX baixo, significa que ela está um pouquinho mais comportada, que ela não está tão focada em crescimento, e sim em manter seus números e andar ali de lado, crescer um pouquinho para cá, um pouquinho para baixo, enfim, não tem aquele interesse em investir em produtividade, um capital intensivo, diferente de alguns tipos de investimento. Então, uma empresa do setor elétrico, ela vai ter sim o maior CAPEX, porque ela precisa investir em novas usinas para assim gerar mais energia, mais megawatts e assim sucessivamente. Já a Ambev da vida não tem tanto interesse em investir muito em produtividade, porque ela não tem tanto para crescer. E aqui a gente entende o que? Quanto mais uma empresa investe em CAPEX, a gente tende a ter um maior retorno. E tem um indicador chamado CAPEX sobre depreciação e amortização, que vai mostrar pra gente a relação entre a depreciação que aquela empresa tem, ou seja, o quanto ela está se depreciando, em relação ao quanto que ela está investindo em produtividade. E esse indicador é muito interessante. A gente também tem aqui CAPEX sobre fluxo de caixa operacional, que mostra a relação do capital investido em produtividade com o fluxo de caixa que vem nas operações. Então, se a empresa tem um CAPEX muito maior do que o fluxo de caixa operacional, isso simboliza pra gente o quê? Que ela está gastando muito com produtividade e ela não tem um fluxo de caixa operacional que supre essa necessidade de investimento. Então, se é maior do que o fluxo de caixa operacional,
Isso aqui é um péssimo sinal também. E por último, o CAPEX sobre o lucro bruto, porque vai mostrar pra gente a relação entre o lucro que a empresa tem e quanto ela precisa estar investindo em produtividade. Isso é mais para você ver a relação que a empresa está tendo em investimento e recebíveis, fechou? Bom, galera, esse foi o último episódio da nossa série de contabilidade para investidores e eu fico muito feliz de você ter acompanhado até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, joga nos comentários e qualquer sugestão para a próxima série pode deixar aqui embaixo também. Eu fico feliz por você ter completado. Isso com certeza vai ser uma proficiência que vai te ajudar muito, não só financeiramente, mas também no teu âmbito profissional, porque você vai passar a entender a estrutura de uma empresa, até para você melhorar na empresa que você trabalha e coisas do tipo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e não se esqueçam que é só o começo e aqui a gente está disposto a pegar na tua mão e te levar ao até avançado. Tamo junto, fui!